Olá, vamos aos destaques desta terça-feira em nosso telejornal. O J Mais ABC está começando. São Bernardo abre concurso público para mais de 250 vagas de trabalho. A previsão do tempo para esta quarta-feira e as notícias do esporte da região. E eu converso hoje com o cantor, ator e radialista Gilberto Stein, meu pai. Incêndio atingiu fábrica da BASF em São Bernardo na noite desta segunda-feira. Fogo danificou parte da unidade industrial. Caixa Econômica Federal é patrocinadora do primeiro longa-metragem sobre a vida da irmã Dulce. E nosso repórter Leandro Amaral traz as informações do cenário político da região. E hoje ele está em São Caetano ao vivo. Eu chamo Leandro Amaral direto da Câmara. Pois não, muito boa noite, Isabelle, boa noite, amigos do J Mais ABC. Falamos diretamente da Câmara de São Caetano do Sul, onde há pouco, Isabelle, acabou a sessão desta terça-feira. Ao longo do dia, nós já informávamos, ao longo da programação, do Show Mais, os principais destaques da sessão. Mas resumo da ópera desta terça-feira para o nosso amigo telespectador. A Câmara aprovou o projeto que concede bolsa de estudos aos moradores de São Caetano do Sul. Lembrando que essa era uma promessa ainda em 2012, da época em que Paulo Pinheiro era candidato a prefeito. Diz que se eleito ao comando do Palácio da Cerâmica, ele iria colocar em prática esta promessa, ou seja, gratuidade a todos os estudantes residentes na cidade de São Caetano no ensino superior na USCS, que é a Universidade do Ensino Municipal de São Caetano do Sul. Foi aprovado, tanto que o repasse no orçamento também já está previsto. O ano que vem a USCS vai receber 4 milhões de reais ao longo do ano. Este ano foi um valor de 3 milhões, porém ainda não contempla toda a população de São Caetano do Sul que quer ingressar no ensino superior. Tem algumas limitações, como por exemplo, você só pode ganhar até 3 salários mínimos, tem que residir há no mínimo 5 anos na cidade, ou seja, obedecer a alguns critérios para conseguir essa bolsa de estudos no período de graduação. Claro, nos bastidores, Isabela, tema importante também ao nosso amigo do J+, a questão da presidência da Câmara. Assim como aconteceu em Santo André semana passada e a gente reportava aqui ao amigo, em São Caetano do Sul também se discute. E aí, alguns nomes são ventilados como os mais cotados para suceder o atual presidente, o Sidão da Padaria do PSB. O nome da preferência do prefeito Paulo Pinheiro é de Chico Bento, mas correm por fora aí alguns outros nomes, como Paulo Botura, como Pio Mielo, enfim. Só que tudo isso deve ser afunilado aí nas próximas semanas, até porque até a primeira quinzena de dezembro essa eleição da mesa diretora deve acontecer. Saindo aqui de São Caetano, Isabelle, tema importante em Santo André. Saiu notícia hoje no Diário Oficial, 2 exonerações que mexeram com o cenário político. O secretário de Cultura recém-possado, Tiago Nogueira, exonerou 2 mulheres da secretaria, justamente pessoas ligadas ao prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, que é do PSDB. Embora o prefeito de lá seja muito ligado a Santo André, ou seja, na prática isso não se configurou por conta dessas exonerações. Então, o Gabriel Maranhão, que tinha a esposa e a irmã nomeadas na secretaria, a partir de hoje não tem mais essas nomeações, Isabelle. Então, para o nosso telespectador ficar sempre ligado, um giro das sessões, lembrando que toda terça falamos de São Caetano, toda quarta de São Bernardo e toda quinta de Santo André, e você não perde nada da política regional. É com você, Isabelle. Um abraço e um abraço aos telespectadores do J+ ABC. Obrigada, Leandro. E a Prefeitura de São Bernardo abriu concurso público para preencher 252 vagas em diversas áreas. Os candidatos devem ter formação em níveis médio ou superior, dependendo do cargo. Os salários variam entre R$ 1.521,21 e R$ 6.426,89. E há vagas para pessoas com deficiência. As taxas de inscrição são de R$ 56,00 para nível médio, R$ 71,00 para professores e R$ 83,00 para o nível superior. Há vagas para os cargos de técnico de segurança do trabalho, oficial de escola, auxiliar de educação, inspetor de alunos, fiscal de cadastro tributário, engenheiro de segurança do trabalho, auditor fiscal de rendas municipais, analista de suporte e analista de sistemas sênior. O maior número de vagas é para a área da educação. São 96 vagas em várias disciplinas para ensino fundamental ou educação de jovens e adultos.
As inscrições vão até 13 de novembro e devem ser feitas somente pela internet, por meio do endereço eletrônico que é o www.ibansp-concursos.org.br. Um incêndio atingiu uma fábrica da BASF em São Bernardo nesta segunda-feira. Por volta das 9 da noite desta segunda-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da BASF, que fica no quilômetro 18 da rodovia Anchieta, em São Bernardo. No local, funcionava a empresa Masaferro, que foi assumida pela BASF há aproximadamente um ano para a produção de poliamida usada na fabricação de plásticos e compostos. O plano de emergência do local foi acionado e 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Os agentes demoraram cerca de 30 minutos para combater as chamas. A companhia informou que o fogo, que danificou parte da unidade industrial, foi rapidamente controlado e não houve feridos. Apesar de estar fora do trecho de concessão da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes também enviou uma ambulância à fábrica. O atendimento, entretanto, não foi necessário porque os bombeiros já estavam no local. As causas do incêndio, segundo a BASF, ainda serão investigadas. A seguir, a previsão do tempo e o esporte da região. E a semana segue quente, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde desta quarta-feira. Vamos conferir como ficam as temperaturas na previsão do tempo. Em São Caetano, a mínima será de 16 graus e máxima de 26 graus. Em São Paulo, mínima prevista de 16 graus e máxima de 27. No litoral paulista, no Guarujá, a mínima será de 16 graus e máxima de 27. E no interior paulista, na cidade de São Carlos, a mínima será de 17 graus e a máxima deve chegar aos 32 graus. E agora o J Mais ABC abre espaço para os destaques do esporte da nossa região. E para o São Bernardo Vôlei, a maratona de jogos começou. No sábado, a equipe feminina do São Bernardo Vôlei encarou o Praia Clube na estreia da Superliga Feminina 2014-2015 diante do Praia Clube. A equipe, comandada pelo técnico Flávio Aniceto, acabou perdendo por 3-0 com parciais de 25-20, 25-21 e 25-13. E nesta terça-feira, o Tigre já tem mais um compromisso fora de casa. Às 8 da noite, diante do Brasília Vôlei, no SESI Taguatinga, no Distrito Federal. E nesta partida, a equipe do ABC Paulista quer diminuir os erros nas viradas de bola e buscar seu primeiro resultado positivo na competição. E a cidade de São Bernardo será mais uma vez palco para uma atração esportiva internacional. Começa nesta quarta-feira a 9ª edição do Grand Prix de Futsal, que será realizado no ginásio poliesportivo Adib Moisés Dib. O torneio contará com a participação de 6 seleções, divididas em grupo A, com a presença da seleção brasileira, Colômbia e Vietnã. E no grupo B, Irã, Guatemala e Costa Rica. Das 8 edições realizadas, a seleção brasileira conquistou 7, perdendo apenas uma para a Espanha no ano de 2010. Confira agora na tela os confrontos que abrem o primeiro dia de competição do Grand Prix de Futsal. Na quarta-feira, Irã e Guatemala fazem o jogo de abertura às 4 da tarde. E às 6h45 da tarde, a seleção brasileira estreia diante do Vietnã. E se você, torcedor do esporte regional, quiser acompanhar este evento internacional de pertinho, ainda há ingressos à venda nos valores de R$10 a R$20. Para adquirir a entrada é super fácil. Basta acessar o site www.eusoutorcedor.com.br ou ir direto no posto de vendas do ginásio do Poliesportivo, que fica na Avenida Kennedy, número 1155. Lembrando que a meia entrada só será aceita mediante a apresentação da carteirinha de estudante ou com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
E os atletas de São Caetano participaram da edição 2014 do Campeonato Brasileiro de Veteranos e de Judô de Kata, realizado no ginásio Celso Daniel, na cidade de Mauá. Ao todo, foram conquistadas 3 medalhas durante a competição, que contou com a participação de 380 atletas, representando 15 estados brasileiros. A dupla Iluana Herete e Carlos Pereira conquistaram a medalha de prata na categoria Nagi no Kata misto. E o sensei Wagner Vettorazzi na categoria médio, abaixo de 81 quilos no Campeonato Brasileiro Master. Já no Nagi, no Kata feminino, Iluana Herete e Ivi Vettorazzi ficaram com a 3ª colocação. Nos resultados finais, a Bahia ficou com a 1ª colocação, seguido por Santa Catarina e Rio de Janeiro. Por ser o estado anfitrião do evento, São Paulo abriu mão de sua classificação, ficando fora da premiação na contagem geral de pontos. Na noite desta segunda-feira, Salvador, na Bahia, recebeu a pré-estreia do filme Irmã-Dulce. Falta muito, tia. Falta muito, moço. Mais de 2.000 convidados lotaram as salas de cinema de um grande shopping da cidade. Entre eles, clientes da Caixa Econômica Federal, patrocinadora do primeiro longa-metragem que conta a história da freira baiana, que lutava pelos pobres e doentes, apesar de sofrer de uma doença respiratória crônica. Guiada pela fé. Como é seu nome? A Orquestra Santo Antônio, formada por estudantes do Centro Educacional de Irmã-Dulce, foi responsável pela trilha sonora, ao vivo, durante a recepção dos convidados. Também participaram do pré-lançamento da cinebiografia os principais envolvidos na sua elaboração. Entre eles, a atriz Sofia Brankmans, que interpreta a Irmã Dulce criança. Apenas Salvador teve pré-estreia nesta segunda-feira. A capital baiana foi escolhida por ser cidade onde a religiosa nasceu e ergueu suas obras assistenciais. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. São Paulo terá a exibição prévia no dia 17 de novembro. As sessões regulares do filme se iniciam no dia 13 para as regiões Norte e Nordeste e para as demais regiões do país, as exibições começam no dia 27. Seria melhor se houvesse mais amor. Irmã-Dulce. A relação da Caixa com o legado de Irmã-Dulce vai além do filme. Em novembro do ano passado, o banco assinou um acordo de cooperação com as obras sociais Irmã-Dulce, com o objetivo de divulgar o programa socioprotetor nas agências da Caixa da Bahia. Por meio do programa, são recebidas as doações voluntárias, uma das mais importantes fontes de recursos para a manutenção dos trabalhos assistenciais da entidade. E a seguir, vamos receber em nossos estúdios o cantor, ator e radialista Gilberto Stein. Não saia daí, a gente volta já já. E agora vamos conversar com ele, que é, como eu já disse, ator, cantor, radialista, mas acima de qualquer título, ele é meu pai, Gilberto Stein. Muito bom, Gilberto Stein, né? Ficou uma coisa... Pai, Gilberto, seja bem-vindo mais uma vez, pai. Muito obrigado, Isabelle Stein, Manieri, Domingos. Eu digo que depois que eu me casei, meu nome parece uma frase, é Isabelle, Camille, Domingos, Stein, mas não acabou. Manieri. Tem Ramsés II, original. Eu falei que o cabelo dela hoje fala Ramsés II. Ainda bem que você tem cabelo, né? Você eu tá já não vendo, posso fazer gente? nada. Olha só, quando eu digo que eu não sou uma pessoa séria, advém disso, tá vendo? Ele e minha mãe, os dois. Você sabe que para mim é sempre um prazer vir aqui e muito pela alegria de eu ter começado a minha carreira de radialista hoje na Rádio Bandeirantes, me encontrando em primeiro lugar, devendo ao também, grande né? público, na Alfa FM e na Bradesco Esportes FM também, onde eu falo de esportes europeus. E, aliás, o seu irmão, o Jonathan Stein, que é o produtor executivo. Mas estava falando de onde você começou, Pois no é, rádio, eu aqui na comecei ABC. aqui na Avenida Dom Pedro II, Sim. em que saudade que me dá quando nós... Na verdade, comecei mesmo em São Bernardo, na Rádio Diário do Grande ABC, quando eu, na Jurubatuba, acho que era esquina de uma rua lá, só podia ser de uma rua. Isso tem mais de quantas décadas?
Mais de 2 décadas, Não, foi em né? 1980. 10, 34 anos, né? Meu Deus. Quando eu comecei com Bom Dia com Amor, era o programa, né? Aí depois virou Gilbert com Amor, e depois virou Chanson d'Amour, que eu tocava músicas francesas. Que existe até hoje, né? Assim, que aí eu estreiei na Diário do Grande ABC, que foi a primeira voz, né, que abriu essa rádio, convidado pelo Edson Dotto, pelo Amaury Dotto, Ângelo Puga. E você ficou quantos anos aqui no ABC? Eu me lembro quando eu era menor, né? Que eu vinha com meu pai. Você continua ficava... menor, né? Não, eu continuo pequena, eu já fui menor. E aí? Eu me lembro que eu vinha com meu pai aqui, ficava na discoteca, na época era LP, né, de vinil, e até outro dia a gente estava conversando a respeito disso, no intervalo, e eu me lembro quando meu pai, às vezes ele tinha tempo de final de semana, ele ficava lavando os LPs, lembra disso, pai? Com o sabão? Com sabão, de coco. parecia um prato, sabe aquela coisa de prata de colocar na... Aí ele lava, gente, isso não existe mais. E aliás, algumas vezes virava prato, sabe por quê? Eu lavava com água quente, e aquilo ali fazia assim, e virava um jarro, virava qualquer coisa. Eu me lembro disso, pai. Então, e aí, lavando que saudade. LP, imagina que hoje em dia alguém vai lavar LP. Você sabe que... Não, lava CD também, não sei se você sabe. Ah, mas hoje em dia ninguém mais vamos cultua colocar isso. entre... exatamente, eu acho que as pessoas hoje em dia colocam no seu iPod, iPad e tudo mais e seguem em frente. Ninguém mais se preocupa em pegar o LP, em ver quem fez a capa. Enfim, não existe mais essa cultura. Sim, mas aí é uma falta de romantismo, né? Porque era tão romântico você ver quem fez a capa, o colorido da capa, a textura, tudo, enfim. Tem capas antológicas, né? Maravilhosas, né? No sábado, agora... Eu me lembro do primeiro passado, LP que você me deu de presente. Era o LP do Lobão. Tinha uma capa preta com um desenho assim em torno do rosto dele em rosa. Você lembra na disso? época ele era Lobinho, né? Que faz tanto tempo. Não, né? mas era o nome dele já era Lobão, né? O nome artístico já era Então, Lobão. e aí eu fui do Bozo também, dele numa cadeirinha no Play Center. Quem é da época do Play Center que está me assistindo aqui? O pessoal das câmeras aqui da equipe técnica, ninguém é dessa época, nem conhece. Não sabe. Então, e aí no sábado passado, eu fui convidado por 2 autores consagrados da teledramaturgia, que lançaram um livro muito importante, retratando tudo o que aconteceu nas novelas do Brasil. E com que alegria que eu me vi na novela A Fábrica, do Geraldo Vietri, em que eu formava o triângulo... Em 71. Nem era que nascido. eu formava o triângulo amoroso entre a Isabel, que era vivido pela Araci Balabanian. Que, aliás, o Triângulo Amoroso, dizem as más línguas, mas isso é fofoca. saiu da teledramaturgia e foi para a vida real. Mas deixa para lá, dizem as más línguas. Isso é fofoca das más línguas. Isso é o que eu ouvi dizer nos bastidores. Eu adoro a Araci até hoje, ela é uma pessoa fantástica. Me ensinou muito a trabalhar na arte de atuar. E aí, no final da novela, então, eu fico com ela... caso com ela na novela. Que, aliás, tem no YouTube. Se vocês digitarem no YouTube, a gente encontrou outro dia, né? Uma costeleta até aqui, né? Um negócio meio ridículo. A gente encontrou essa cena no YouTube. Se você quiser assistir essa cena, tem disponível no YouTube. Gilbert na novela A Fábrica. Exatamente. E era o Juca de Oliveira, né? Até hoje um personagem fantástico, né? Que eu adoro, um ator de mão cheia, maravilhoso. E aí é que começa a minha carreira como ator, convidado pelo Geraldo Vietri. Logo depois, nesse livro, eu matei tantas saudades que eu fui vendo todas as novelas. Quem escreveu, pai, livro? Você perguntou coisas demais. Acho que acho que é Viviane. Eu sei o primeiro nome deles, que é o Guilherme, e o outro é o outro. Então, eu esqueci, a minha cabeça anda. Pois é, dia 20 de dezembro agora eu faço 67, né? Então, eu sou quase um setentão. Né? Mas eu jamais pensei na minha vida chegar a quase 70 anos alcançando esse carinho por parte do público, esse carinho por parte do ouvinte. 50 anos de rádio, é isso? 50 anos, comecei em 64, de rádio não? Meu Deus do céu, de carreira. Não, mas o programa Chanson d'Amour, por exemplo, existe há 24 anos, mas desde quando? Desde 80. Mas desde quando você faz rádio? Você não começou em 80, você começou em 80? 80. Nossa, aqui na Rádio Diário do Grande ABC. Muito tempo. Então isso me dá muita alegria e o prazer de ter saído do Egito, passado pela França. Saído, ele está sendo simpático, né? Porque ele foi convidado a se retirar. Não, eu fui saído, você não entendeu? Ele foi simpático quando ele falou isso. Então, nós fomos exilados, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã Madeleine, e a quase irmã que nasceu em Paris, né?
desembarcamos em Marselha, fomos para Paris, nasceu a Eveline. Ele guarda até hoje como é que chama aquilo? O furtu chama. Um furtu, que é tipo uma sacolinha, um pouco maior, assim, que foi onde ele teve que colocar todas as coisas dele. Não, que deixaram colocar. Que deixaram colocar, exatamente. Mas quando eu era menor, eu me lembro que qualquer coisa que eu fazia, tanto eu e meu irmão, se a gente aprontava, se a gente não dava valor exatamente como ele e minha mãe queriam a determinada situação, a determinada coisa, ele pegava aquela sacolinha e falava, olha de onde eu vim, presta atenção. Não que eu tenha vindo da sacolinha. Não. Eu vim com a sacolinha. Exatamente, mas querendo mostrar. Claro. E você vê que interessante como são essas coisas. Hoje eu tenho um filho e eu faço questão de passar esses valores que você e a mamãe me passaram quando eu era menor, tá vendo? Você só precisa ter uma sacolinha. Eu não tenho a sacolinha, eu tenho uma sacolinha. bolsa normal, mas eu falo para ele que ele tem que valorizar. Uma bolsa Louis Vuitton não Não, mas é uma bolsa normal, independente da marca. Mas eu acho que a gente só dá valor mesmo quando a gente se torna pai e mãe. Que nem na verdade, Isabel, não que não desse valor antes, sim, claro. né? Mas eu acho que quando a gente se torna pai e mãe, a gente olha com outros olhos para os nossos pais. Né? Outro dia mesmo eu falei sobre isso no programa que eu tenho de rádio e comentei sobre isso no Conversa de Mãe, falando que muitas vezes a gente passa anos sem valorizar de fato aquilo que o pai e a mãe fizeram, como esses valores que a gente acabou de falar, né? Então, se você tem a possibilidade de agradecer seu pai e sua mãe que estão vivos ao seu lado, então faça isso, porque isso não tem preço, gente, na vida. Isso não tem preço. Eu já cansei de agradecer ele e minha mãe, mas posso agradecer aqui mais uma vez. Obrigada, pai, obrigada, mãe, que está me assistindo. E, aliás, a sua mãe deve estar assistindo a gente, que nós viemos visitar você hoje, né? Montar a árvore de Natal, Árvore de Natal, né? olha só. Hoje nós montamos a árvore de Natal. Você sabe de uma coisa, Isabelle? Uma coisa que... Fala, Gilberto. Quando ele me chama de Isabelle é porque ele está bravo. Não. Eu detesto ver o que muito acontece aqui no Brasil e em diversos lugares do mundo. Preencher um prato. Quando eu vejo, às vezes, no restaurante, a pessoa muito... Quando se vende por quilo, eu aprendi e passo para o meu filho. Quando se vende por quilo, você vai nesse lugar, o sujeito enche aquilo, mesmo que ele vai pagar. E ele acaba deixando um monte de coisa, por gula, ou não sei por quê, preenche o prato e acaba não comendo um monte de coisa que está lá e acaba sendo jogado fora. E se você soubesse o que me dá de raiva dentro, que eu lembro que quando eu saí de lá, chegamos na França, a gente não tinha, não ter o que comer, mas a gente dá muito valor a tudo que tem no prato e você tem que raspar o prato. Exatamente. Nota-se, eu né? percebo. Você percebe que tem que raspar. Eu percebo. A gente está falando de árvore de Natal, mas o meu pai vem de descendência judaica. A família toda dele é de judeus. E olha que interessante, a família do meu marido são cristãos, a minha mãe também, mas nós fazemos o Natal em casa e reunimos a família tanto da parte judaica quanto os cristãos. E aí hoje nós montamos a árvore de Natal, mas eu queria, se puder, se der tempo ainda, de colocar um vídeo de uma passagem que foi muito marcante na carreira do meu pai e que até hoje nós realizamos shows, né, pai, pelo Brasil inteiro, cantando música hebraica, que foi quando ele foi convidado pelo Benedito Rui Barbosa, né? Exatamente, para fazer, conta o que você fez. Eu fui o personagem Ezequiel, que foi o pai da Ana Paula Rose, que era o personagem criado com o nome da Isabelle, que é Isabelle Camille, né? Que muitas vezes ela não fala, né? Mas ela chama Isabelle Camille. E aí o Benedito precisava de um nome francês, eu falei, coloca a Camille, né? E aí... Ela é quase igual a mim, viu, gente? Foi a Ana Paula Orozio. Só os olhos. Aliás, voltando para fazer um filme maravilhoso com o Gabriel Braga Nunes, o qual também trabalhou comigo, eu trabalhei com ele, né? Na novela Cidadão Brasileiro. Aí ele foi o pai da Ana Paula Orozio, o sogro do Giannichini, e aí foi convidado para cantar a abertura da novela em hebraico com Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Não foi Eros Ramazzotti. Foi, não foi? Não. Foi quem? O espanhol... O espanhol lá, tá bem ele hoje. Não, esqueci. Quem? Não foi o Eros Ramazzotti? Não, um ídolo espanhol. Quem foi, gente? Que veio aqui no Brasil. Espanhol. Vamos lembrar. Bom, Alejandro Sanz. Perdão, errei. Não é Eros Ramazzotti? Pois é, Alejandro Sanz e a Laura Pausini. E eu tive muito prazer de poder gravar com eles. E uma verdade de 4 milhões de discos, eu não recebi nada até hoje, mas... E você sabe que eu estava viajando pela Itália, eu te falei isso, liguei para você na hora. E aí estava dentro do quarto, quando eu ligo a televisão, tá passando ele, lá na novela, passando a novela, lá dentro do meu quarto. E dublado em italiano, né? Dublado em italiano. Então. Passando no mundo inteiro. Tem como passar imagens? Dá tempo ainda de colocar as imagens? Dá? Vamos ver então um pouquinho desse trecho, especial para você. Relembrar essa época da novela Esperança pela Rede Globo. משליחן הגיע, משליחן יבוא איתו, תמיד יביא מכל מקום
חלום בא בלב פתוח בלי לדעת מה יהיה ואומץ להגפת קאות מי שלחני הגיע מי שלחני יבוא בדרכים אלה בטח ימצא אהבה לבבות מסורים לחידוש החיים לחידוש החיים חיים חיים הם התקווה חלום 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 הם התקווה שלום שלום Abertura da novela que vocês puderam acompanhar um pouquinho aí. Pois é. Que legal, né, pai? Então... Qual foi o seu maior, aquela música que não pode faltar em show? Que se você não cantar, as pessoas vão te vaiar. Não, vaiar talvez não, mas vão reclamar. Vão reclamar, isso que eu quis dizer. Cantei. Elle était close un beau matin, la 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 la, au jardin triste de mon cœur, cha-la-la-la, cha-la-la-la-la, que foi o tema da novela Beto Rockefeller. Foi a primeira vez que teve um tema de novela, isso? Na teledramaturgia, né? Que identificava, toda vez que aparecia o Beto Rockefeller, que era o Luiz Gustavo, e a Betty Mendes, que era a Renata. Então, antes disso, tocava-se músicas já consagradas. E a partir daí, então, o Salatiel Coelho resolveu colocar, inovar, né? Colocar um tema que ninguém conhecia e ficou conhecido pelos dois protagonistas, que foi o African Fama. E saiu em compacto simples, compacto duplo, LP, compilação, tudo que você puder imaginar. Agora, hoje à noite vai ao ar o programa Chanson d'Amour pela Rádio Bandeirantes, FM e AM. Só que hoje vai uma entrevista super bacana que ele fez com o Richard Clayderman. Vocês conhecem o Richard Clayderman? Conhecem, menina? Vocês conhecem aqui? O pianista? Da época de vocês, não é? Agora, é uma entrevista que fez super bacana. Adeline. Não conhece, eles são muito jovens. Ele não é tão jovem assim, deveria conhecer. Eles são muito jovens. Então, que horas começa o programa? Às 10 em ponto, daqui a pouquinho, daqui a 2 horas, começa o Chanson d'Amour. E o programa esse que se encontra no horário, entre as qualificadas, em primeiro lugar, o que logo no início da nossa entrevista, eu disse que devo tudo a esse público que me acompanha há 50 anos aqui no Brasil. Obrigado, gente. Realmente eu não tenho como agradecer. Do Brasil ter me dado a minha esposa, a Angleni, ter me dado a minha filha, Isabelle. Você não gosta de chamar de Isabelle? O que se chama como? Não, eu adoro ser chamada de Isabelle, mas eu me lembro que quando você chama de Isabelle, é porque você tá bravo. E quando ele não tá bravo, a gente fala Isa, Izinha, filha, entendeu? Quando ele tá bravo, sabe aquela coisa de... Ele chama de Isabelle e olha o que ele faz, gente. Vê se não dá medo. Fecha nele, dá uma olhada no que ele faz quando ele fica bravo. Cadê a sobrancelha? Olha isso, gente. Vê se não tem como não ficar com medo desse... Ele nunca me bateu, ele só precisava levantar essa sobrancelha e falar, Isabelle. Aí eu, ai meu Deus do céu, agora vai sobrar pra mim. Você aí tá vem vendo? chumbo, né? Exatamente. Isso me faz lembrar no dia que você aprontou lá no Mackenzie, que você espalhou que tinha uma bomba no Mackenzie. É você, sim. Imagina, ele tá confundindo, gente. E veio polícia, não. Foi um escândalo nacional. Saiu até no Jornal Nacional. Não bomba. Sou eu, não. Não foi você? Não. Então foi alguém ali. Você tá querendo me derrubar? Olha isso, ela Carreiras, era pequenininha. Não pode. Carreiras, cuidado, se ela espalhar... Eu não sei, falaram que foi você. Mesmo. Não, acredito é mentira, que não foi. imagina. Né? Gente que não gostava Carreiras, de você. Vamos encerrar esse jornal agora, acabou. Gente que não gostava de você. Pai, obrigada por ter vindo mais uma você vez. Também. Eu sinto uma honra te receber aqui. E como eu falei agora há pouco, a gente tem que agradecer ao nosso pai e à nossa mãe, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui, não é? Então, se você tivesse a oportunidade, agradeça a eles essa noite. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, que está me assistindo de casa. Merci beaucoup, um beijo para todos vocês e à bientôt. E o J Mais ABC de hoje fica por aqui sem bomba nenhuma. Eu agradeço a sua companhia. Não foi ela. Eu agradeço a sua companhia e te espero para a edição desta quarta-feira, ao vivo, às 7h30 da noite, no canal 27. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, obrigada.